Olá pessoal, boa tarde. Conto com a inscrição de todos vocês no meu canal do YouTube, canal John Copte Facuri, canal Pensando Direito. Sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. Se o senhores curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu like, seus comentários, ative as notificações, cutuque o sininho, enfim. Hoje nós vamos falar a respeito e repercutir, do ponto de vista jurídico, uma matéria que foi trazida pelo próprio UOL, tá? Que em relação ao OAB do Rio de Janeiro, que ela está se posicionando, OAB pela sua presidente Ana Basílio, no sentido de criticar restrições às liberdades de Bolsonaro e alegando o seguinte, que ele não poderia ser, a pena não poderia ser agravada, a pena na medida cautelar de prisão domiciliar não poderia ter sido agravada por um simples bom dia, já que ele está sendo ele tá sendo punido por uma atitude de terceiros. E Flávio Bolsonaro, nessa linha de raciocínio da presidente da OAB do Rio, pediu inclusive que todas as seccionais da ordem tivessem esse tipo de postura, principalmente o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Distrito Federal, que parece que tem mais covardia que hombridade, e se posicionasse no sentido de que fosse feita a efetivação das garantias dos réus, independentemente de cometer um crime ou não cometer um crime. Eles vão ser, se tiveram direitos humanos violados, têm que recorrer a tribunais internacionais, não ao Supremo. Corte Interamericana de Direitos Humanos, não sei porque ainda não aconteceu, ou então a mídia não está noticiando se aconteceu. Então, aqui ele está, o senador Flávio Bolsonaro está agradecendo aqui a Ordem dos Advogados do Brasil, o posicionamento da atual presidente da OAB do Rio de Janeiro, nesse sentido, porque realmente, no Estado Democrático de Direito, que se dizem que pelo menos nesse processo aparentemente não está acontecendo, pelo menos o que é noticiado por aí, porque eu procuro filtrar antes de me posicionar de várias mídias para saber efetivamente qual é a mais verdadeira ou as mais verdadeiras ou as menos mentirosas. E aqui, ao que tudo indica, é do próprio UOL, tá? Que a OAB critica restrições às liberdades e Flávio Bolsonaro agradece. É do próprio jornal UOL, do portal, né? E o órgão diz, há escaladas nas restrições às liberdades. Sem citar nomes, a UOL, porém, a instituição, que é a OAB, disse que é sobre, notadamente, a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da prisão domiciliar do ex-presidente e seus desdobramentos. Devemos todos fiel obediência sob pena de enfraquecimento da própria democracia. A OABRJ falou que é necessário prudência ao determinar medidas que restringem a liberdade e que em um processo criminal a justiça não pode punir por ato de terceiros. Então, além do mais, né, é a dor que, se efetivamente está acontecendo como estão dizendo, essa dor do bolso aí do ministro Alexandre de Moraes deve ser um problema. Porque essa briga toda só prejudica os brasileiros. Porque provado lá que o Bolsonaro praticou o crime, deveria ele, ao meu ver, ser julgado por um juiz imparcial, em primeira instância, não o Supremo mudar de jurisprudência para acabar com uma possibilidade recursal e julgá-lo como em foro privilegiado, como se ele ainda fosse presidente. Não é mais. Então, segundo, se efetivamente, como não parece, tá, pelo menos como não está noticiado, porque o advogado que fala sem examinar os autos, ele está falando de forma leviana, mas ao que tudo indica,
contas caçadas, etc., está havendo abuso de poder por vários e vários anos e contra pessoas que efetivamente estavam para baderna, para quebra-quebra, não para tomada de poder. Se o tal núcleo crucial existiam provas de querer matar ministro, decretar estado de sítio, a conversa é outra. Mas pelo fato de Batom perder o Mané, ali não. Ali o pessoal estava com massa de manobra. Vai me dizer que todos eles, inclusive podem procurar na internet, teve a prisão de um mendigo, coitado, que estava pedindo comida, o pessoal estava dando quentinha para ele, ele foi preso. Ele não foi nem para fazer não levou nenhum apito. Ele foi preso por estar pedindo comida. Então, não vai haver individualização de pena, não está havendo proporcionalidade, perdão, da pena. Então, você picha uma estátua, como acontecia aqui no Rio, dos Carlos Drummond de Andrade, 17 anos de cadeia. O cara porta um fuzil, mata, 12 anos de cadeia, entendeu? Então, não há um mínimo equilíbrio, não há um mínimo bom senso aqui é nítido o caráter de perseguição, ou de abuso de autoridade, ou os dois. Nítido o caráter político também. Vamos manter o sistema. O atual presidente nos indicou para estar aqui, então agora vamos defendê-lo com unhas e dentes, porque o antigo era ríspido, o antigo criticava o Supremo, ora, aí daí é motivo para um julgamento injusto, pô. Aí não concordo, mas parabéns à OAB.